Capítulo 32. A democracia no século XXI, 2014 a 2015. Ao escrever todas estas memórias, Miguel verificava imediatamente a veracidade das afirmações do avô, quando assistia a situações de corrupção de ideais declaradamente praticada pelos membros dos governos que detinham o poder das instituições ditas democráticas. A democracia tinha enverdado por uma via de manipulação nítida da sociedade, e a gravidade desta situação podia ser verificada através da impunidade com que isso era praticado. A prova disso era quando os conceitos sobre a palavra democracia tinham mudado completamente. O sistema democrático permitia a liberdade de expressão, mas não a de contestação, pelo facto de que simplesmente a ignorava. E precisamente aí é que residia o risco de enverdarmos por um regime ditatorial sob uma forma aparentemente democrática. Os valores de liberdade estavam gradualmente a ser eliminados através dessa manipulação económica e social. Ao criar necessidades à população nestes dois campos essenciais, os governantes encontravam um meio de condicionar a sociedade em geral em prol dos seus interesses. No ano 2014, os ricos estavam a ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Entre estes ficava a média burguesia, que sustentava estes dois polos através dos impostos exagerados a que eram sujeitos. Presentemente, a democracia funcionava de uma maneira semelhante àquela que reinava no tempo dos reis egípcios, mas praticada através de métodos tecnológicos adaptados à evolução intelectual dos países mais evoluídos. A escravatura estava camuflada pela palavra democracia, o que não evitava a sua prática através de meios mais sofisticados. Em termos de competência, o sistema democrático tinha chegado ao ponto em que a palavra responsabilidade já era considerada como um termo ingênuo e quase inexistente, porque já ninguém era responsável, fosse pelo que fosse. Tinha-se tornado um hábito para as pessoas que ocupavam cargos de responsabilidade justificarem a sua irresponsabilidade através da culpabilização indireta dos seus superiores, o que representava igualmente uma prova de extrema incompetência. O sistema de pirâmide funcionava perfeitamente, mesmo em relação à incompetência, inclusivamente corrupção, o que significava que esta base de gestão político-social era premeditada e controlada a partir do cúmulo. Na vida civil, os que violavam a lei eram considerados como heróis, o que manifestava claramente que os exemplos de infração da lei provinham do cume da pirâmide. Quando os líderes de um regime adulteram a sua função de dirigentes em prol de interesses pessoais, os ocupantes da base da pirâmide criam argumentos para cometerem as mesmas violações, o que simplesmente significa que quando os maus exemplos vêm de cima, já não existem princípios nem moral da parte dos governantes. Assistia-se à detenção preventiva de ministros acusados de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro, o que traduzia o grau de corrupção de alguns dos dirigentes dos sistemas políticos ditos democráticos. O seu avô sempre lhe tinha dito que a história sempre se repete. E, de facto, o contexto de degradação política, social e económica assemelhava-se aos tempos em que o Império Romano entrou em plena decadência. Essa decadência tinha começado pelos valores morais e que se tornou extensiva a todos os outros valores e princípios necessários, mesmo fundamentais, para o funcionamento da sociedade. Desde há alguns anos, a economia mundial estava altamente comprometida no seu equilíbrio, devido à criação de meios económicos virtuais da parte de países supostamente responsáveis e de confiança em termos de liderança económica mundial. A atribuição de responsabilidades estava fora de questão, quando a crise económica em vigor tinha beneficiado uma minoria, os grandes lobbies financeiros, a mesma minoria que controlava os governos, os políticos, os tribunais e os juízes, e ultimamente as forças policiais e militares como meio de coação em prol da alegada defesa de ideais democráticos. Milhões de americanos tinham perdido as suas reformas, o fruto de toda uma vida de trabalho,
e um país europeu tinha declarado oficialmente falência sem que houvessem consequências para os verdadeiros responsáveis deste genocídio económico. Entretanto, chefes de família que perderam os empregos e reforma eram presos por roubarem uma maçã no supermercado para se alimentarem, ou eram despojados dos seus bens por não poderem pagar uma fatura de eletricidade. Vivia-se como nos tempos medievais, onde os reis ordenavam a cobrança compulsiva dos impostos, utilizando as forças da ordem para punir os que não respeitavam a lei, aquela lei que lhes alimentava os vícios, ostentação e faustosidade. A criação do Bloco Político-Económico Europeu tinha sido alvo de suspensão de um referendo público, sob o argumento de que não era conveniente o momento em que foi feito, e tendo em consideração que a população ainda não estava preparada para aceitar o conceito de União Europeia. Situação semelhante à de, num país dito democrático, o partido político no poder interromper as eleições por saber que não seria maioritário. Primeiros ministros europeus, eleitos democraticamente pela população para exercer esse mesmo cargo, ameaçaram que se demitiriam se o eleitorado não votasse favoravelmente na Constituição Europeia, uma maneira bastante estranha de praticar a democracia. A introdução do euro como divisa da União Europeia tinha sido introduzida e aplicada compulsivamente, tendo em consideração que um procedimento de referendo público europeu deveria ter ocorrido em primeira instância. O processo democrático estava invertido, contrariando todas as promessas e atraiçoando todas as convicções e ideais democráticos. Sim, é verdade. Quando na sua juventude, Miguel também tinha acreditado numa Europa sem fronteiras. Tinha sonhado com uma noção coletiva de sociedade. Estava convicto que a evolução da civilização passava pelo desenvolvimento intelectual e espiritual. Nos dias de hoje, assistia a discussões que aparentemente defendiam conceitos de globalização, mas que eram sobretudo provenientes de interesses económicos e não humanísticos ou sociais. Pensava que na sua base o conceito de União Europeia não estava totalmente errado, mas sim a sua prática, a incapacidade e a incompetência dos seus líderes de gerir os interesses dos países membros de uma forma equitativa e justa. Assistia tristemente a constantes violações da palavra democracia e tudo aquilo que ela representa, em prol de um sistema sobretudo económico e não político, ao qual este último se tinha deixado de vender. Um sistema antidemocrático que mostrava cada vez mais as suas contradições. Referendos públicos já não eram respeitados para proteger a imagem de uma União Europeia que se pretendia unida, mas que já não o era desde algum tempo. Sobretudo os membros que se encontravam numa situação de endividamento que já nem lhes permitia pagar os juros dos empréstimos que lhe tinham sido concedidos. Era chocante assistir à traição de princípios básicos da democracia por primeiros ministros, ignorando a vontade de todo um povo e aderindo a uma política de dominação que já era praticada à descarada. A mesma coisa que chamar a população de ignorantes ou considerá-los como um bando de carneiro. Assistia tristemente à violação de princípios democráticos, do sufrágio universal, quando esses referendos públicos eram simplesmente ignorados para satisfazer as conveniências de líderes que tinham sido eleitos para defender as grandes corporações financeiras e alimentar egos e fortunas pessoais. O referendo apresentado ao povo grego e que tinha conduzido à sua recusa de continuarem como membros da União Europeia tinha sido simplesmente ignorado, o que era um puro exemplo desse contexto de usurpação e abuso do poder em nome de princípios democráticos e falsas conjunturas económicas. Os líderes decidiam arbitrariamente em nome da população europeia. A nível europeu, nunca tinha sido posta a questão se a população estava de acordo em continuar a pagar o endividamento de outro país membro que inclusivamente tinha votado por sair da União Europeia. A questão já não era os empréstimos da União Europeia, mas sobretudo sobre qual o destino final desses fundos, certamente para alimentar alguns dirigentes, mas nunca para melhorar a condição económica ou social da população. Conceitos sobre a União Europeia e sobre a palavra globalização eram postos em prática sem ter em consideração os valores culturais existentes nem a opinião das populações,
desrespeitando claramente as fronteiras que determinam a cultura e formação de cada povo, as suas tradições culturais e espirituais, finalmente, o seu estado de espírito. O facto era que em Londres sempre haveria um Soho e em New York uma Chinatown e um Bronx, recusando a sua integração numa sociedade para onde tinham emigrado por uma mera questão de sobrevivência e não de ideal. Em Espanha, leis contra as manifestações públicas não autorizadas pelo governo tinham sido postas em prática, revelando claramente a tendência de introduzir meios ditatoriais para defender um sistema democrático, revelando a fragilidade dessa mesma instituição e traindo os seus ideais e princípios fundamentais. Sim, era um facto consumado e uma triste realidade. Encontrávamos-nos no meio de uma guerra de titãs, 3 blocos económicos que não olhavam a meios e a fins para atingirem os seus objetivos. Em Portugal, um ex-primeiro-ministro tinha sido acusado de alta corrupção e encarcerado. A nível moral, a pirâmide social estava invertida, quando os exemplos vindos dos seus dirigentes eram manifestamente degradantes. Miguel pensava em todos os acontecimentos políticos narrados pelo seu avô Rodolfo, pelo pai e aqueles a que ele próprio presenciou e participou, e encontrou um fator comum a todos estes contextos. Embora fossem motivados e animados por ideais políticos diferentes, todos procuravam e defendiam à sua maneira as palavras liberdade e igualdade. Isto significava que os valores fundamentais do povo podem ultrapassar os ideais políticos, sobretudo quando o regime democrático é usurpado pelos seus dirigentes. Era esta a esperança que ainda animava Miguel e as suas convicções sobre o verdadeiro significado dessas palavras. O que mais o chocava era chegar à conclusão de que o sistema democrático em vigor estava gravemente lesado na sua prática, nos seus ideais. Tinha a sensação de que, afinal de contas, e depois de todos esses anos de luta pela liberdade e pela democracia, os regimes monárquicos, mesmo ditatoriais, tinham ganho a batalha. Sim, tinham ganho a batalha porque não tinham mentido, não tinham traído o que era assumido na plenitude pela sua prática, convicções e ideais. Quem tinha perdido eram aqueles que tinham lutado pela liberdade e igualdade, derrubando esses regimes que acabavam por ser mais honestos e coerentes do que aqueles que eles próprios tinham criado, para o qual todos tinham contribuído com o risco das suas próprias vidas. Como seria triste para o avô e o pai se presenciassem a desolação do cenário económico e político-social em que vivemos, a decadência tão evidente de valores ideológicos, morais e espirituais. Independentemente das suas ideologias, restava a alegria de os saber ausentes, vivendo num outro patamar para o qual partiram, mas deixando as fundações da democracia bem presentes e disponíveis no seu aperfeiçoamento e consolidação pelas futuras gerações. Restava-lhe a consolação de saber que pelo menos cumpriram com a sua missão, realizaram os sonhos democráticos no curso das suas vidas, a luta pela verdadeira liberdade numa altura em que a democracia estava no berço, acabada de nascer, e era defendida por pessoas dignas de a representar. Verificava que os governantes se assemelhavam a um ninho de vespas, no lugar de uma colmeia que produz o néctar, o alimento necessário para alimentar toda a comunidade. Começava a apreciar os socialistas exilados, os comunistas torturados, os anarquistas perseguidos, mesmo os populistas dizimados. A liberdade estava ameaçada pela própria liberdade, aquela que era aparente, como um peso que levanta o próprio peso. Tinha a esperança de que a política seguisse o mesmo caminho da religião, em que a fé individual prevalece em relação à sua prática, às suas teorias. Tinha a esperança de que as novas gerações criariam uma nova perspectiva política através da sua aparente anarquia e desinteresse. Talvez os elementos desencadeadores de uma nova mentalidade que esconde os sentimentos e capacidade através de um ecrã de computador, mas sabendo que estão lá, bem vivos. Tinha a esperança de que as novas plataformas de comunicação social se tornassem uma manifestação de antigos conceitos sobre união e solidariedade, e fortes o suficiente para mudar um sistema democrático falso, corrupto e caduco,
como uma fusão entre uma síntese dos valores e princípios do passado e a evolução do presente. Tinha a esperança de que a tecnologia opressora e manipuladora fosse utilizada no seu potencial no sentido inverso, tornando-se uma confrontação intelectual em que a concentração quantitativa do intelecto prevalecerá, uma expressão da inteligência contra a inteligência, uma nova forma de guerra sem tiros e bombas atómicas, uma revolução silenciosa que triunfará através da evolução e maturação do espírito humano e da sua inteligência. Finalmente pensava que o verdadeiro conflito não era político nem religioso, mas meramente espiritual, um confronto flagrante entre mentalidades e estados de espírito diferentes. Acreditava que a verdadeira evolução do ser humano não dependia de um esclarecimento político nem religioso, mas sim da neutralidade e da lógica que teria de ser introduzida no seio da sociedade a quando da sua educação e formação iniciais. Só essa isenção, acompanhada de noções sobre humanismo e solidariedade desde uma tenra idade, evitaria o fanatismo que invade os espíritos mais ignorantes, aqueles que se deixam manipular por um sistema religioso, económico, político e social. Essa é que seria a verdadeira evolução da espécie humana. Talvez que Rodolfo e Ricardo tivessem razão quando lhe diziam que o seu sonho de sociedade era impraticável, que ele não tinha política nem religião, mas no seu íntimo reinava a certeza de que um dia existirá uma geração que possibilitará a realização desse sonho. Será um novo maio de 1968 que se repetirá. Será um novo 25 de abril de 1974 que reinará no espírito do povo a nível mundial. Será uma nova primavera que chegará e que ficará eternamente presente. Nessa noite, Miguel deitou-se com todas estas imagens presentes no espírito. Durante a noite sonhou com tanques do exército que avançavam em direção a Lisboa, espingardas que disparavam flores no lugar de balas, cravos que se tornavam símbolos da revolução caídos das espingardas e apanhados pelo povo. Eram imagens do passado, sonhos perdidos no tempo, mas que eram um presságio sobre o nosso futuro, um futuro pleno de humanismo, compaixão e compreensão. À meia da noite acordou bruscamente e encontrou-se sentado na cama gritando: "Liberdade!"